Que Deus abençoe cada um. Continuando, falando sobre a acusação de Jesus nas mãos de Pôncio Pilatos. Então, houve necessidade de falar como ele era o tipo de pessoa, no que ele fazia, no que ele se relacionava, para que nós entendêssemos o veredito. Então, Jesus então foi colocado diante do Pôncio Pilatos com o cara que o levara, né, a mando do Sinédrio. E ali ele falando, né, falou tudo o que aconteceu, o que Jesus fez, como se ele fosse um grande fascínora, um grande pecador, um assassino. E o Pôncio Pilatos, pegando o que foi enviado, o relatório, em seguida leu a peça acusatória, que assim dizia: Jesus de Nazaré, rabino galileu, sedutor, inimigo da lei, falso rei de Israel, herético, filho de Deus, Messias impostor, explorador de viúvas e órfãos e fascinador de donzelas, agitador e depredador do templo, profanador de oblatas e inimigo das devoções, assim julgado unanimemente culpado por esta corte em juízo de emergência. Então, Pôncio Pilatos perguntou qual a sentença exarada pelo tribunal sagrado, ficando sabendo que somente à tarde ele poderia ser sentenciado. Mas Jesus de Nazaré não feriu apenas o poder divino, porém comprometeu-se à ordem pública e encontra-se agora perante o juízo representativo, o imperador Tibério, que o julgará como crime civil de lesa pátria e subversão. Recebeu Jesus em seus aposentos de trabalho ante a fraqueza e o estado aflitivo do mesmo, o rabino mandou sentá-lo. Perguntando a Jesus o que havia feito para deixá-los irados os juízos do Sinédrio, Jesus apenas ergueu os olhos. Mas compreendeu que a soberana do seu evangelho, soberania, dependeria do holocausto de sua vida, de sua vida carnal. E depois de pensar em tudo o que tinha passado, os seus sonhos e de seus ideais, responde. Então Jesus, gente, diante daquela pergunta, passou-se rapidamente no seu cérebro, né, aquelas coisas todas que estavam pairando no ar, e mesmo porque ele tinha se determinado a usar de uma maneira tal qual que não comprometesse os seus familiares e muito menos os discípulos.
Nada tenho a defender-me da acusação dos homens, pois eu cumpro com a vontade do meu Pai que está no céu. Foi isso que ele respondeu para o apóstolo Pilatos. A morte para mim será como a coroa de glórias e a salvação da minha obra para a redenção dos homens. Pilatos ficou profundamente surpreendido e movido por impulso, disse que ele poderia salvar a vida dele, que ele, com os Pilatos, poderia salvá-lo. E Jesus, ao recusar a vida que lhe ofereceu, pois isso seria deserção e covardia, só a minha morte não desmentirá aquilo que o Senhor transmitiu por mim aos homens. Jamais Pôncio Pilatos tentou salvar Jesus por questão de simpatia, ou mesmo por piedade. Quer dizer que não estava nas suas ideias, né? Isso. Sentimentos esses que não se afinavam com seu caráter curtido pelas ambições e manhas da política de Roma. O que importava era apenas o prazer de uma desforra contra Anã, Caifás e seus sequazes, por saber que estava em jogo os mais avançados interesses do clero judeu. No entanto, com a recusa de Jesus à sua clemência e ao seu indulto, oferecido que podia ser também facilitado antes de qualquer sentença, indicando a desistência da porfia contra o sumo sacerdócio de Jerusalém. Perguntou então Jesus como ele se atrevia de recusar o tal indulto. Então os Pilatos, né, falou para ele que ele podia recorrer a um indulto, né? E que ele poderia, no começo, ele falou para Jesus que ele poderia salvá-lo disso. Mas Jesus foi falando, né, das suas maneiras, né, o motivo que ele estava ali e por quê. Mas o Pôncio Pilatos, devido a que ele não se dava bem, né, não se dava mesmo bem com o tal de Caifás e com o tal de Anã. E ele ficou mais bravo ainda, porque eles já indicaram Jesus como condenado, e que ele que resolvesse. Então, diante das coisas que o tal de Caifás estava fazendo para agradar o Pôncio Pilatos, ele se via, né, sem saber qual caminho seguir, qual direção. Então ele perguntou para Jesus por que ele não quis aquele indulto que ele estava oferecendo. Jesus, não, entanto, não tentes, né, falou para ele, nem pense, né, em salvar-me, readquiu Jesus. Jamais serei perdoado pela ira dos que me condenaram. Então ele quis dizer que mesmo que ele saísse bem nessa, fosse para a rua, que ele ia continuar sendo perseguido por Caifás. Sou grato pela vossa clemência e sei que não temeis os vossos cativos, mas eu preciso morrer por força de minha obra. Só assim ela viverá. Respondendo Jesus, fez com que Pilatos,
desarmado, respondesse que não entendia o que Jesus dizia. Ele não entendia quais razões que Jesus assim se pronunciava. Mas de súbito, Pôncio Pilatos começou a perceber quão importante deveria ser a morte para a sua morte, né? A morte de Jesus, porque que era importante, quão importante para Caifás e seus sequazes, e também a gravidade da sua decisão naquele momento. Então, como ele já viera condenado, né, pelos Caifás e pelos outros, ele estava pensando, né, o Pôncio Pilatos, nossa, o que será que tem tão importante para eles para vê-lo morto, para assassiná-los, né? Assassiná-lo. E, aliás, ele sendo presenteado pelo inimigo antes de agir junto de Tibério. Acenava ali com boas graças. Então, vocês viram, gente? Tudo arranjado, tudo premeditado para agradar Pilatos. Tinha razão, então, para ficar seriamente apreensivo ante qualquer maquinação da família sacerdotal, que para despojá-lo da Judéia não vacilaria ante as maiores infâmias e subornos. Estava vendo como que ele deveria proceder, porque Jesus continuava quieto, respondendo poucas palavras e dizendo que ele não se importava em morrer. E então, Pôncio perguntou para Jesus, ainda te obstina em morrer? E Jesus disse, tu o disseste, respondeu Jesus sem vacilar. Pouco lhe importava que o rabi de Galiléia fosse indultado ou crucificado, pois não passava de uma peça viva, igual a tantos outros que morreram por danos menores. Era o seu próprio, em seu amor próprio, profundamente ferido, que o levava a hesitar nessa sentença final. O prisioneiro era um pretexto para lhe contentar o espírito da desforra contra o sumo sacerdote. E então perguntou a Jesus, já que ele desejava morrer, o que ele poderia fazer? O que ele desejava que ele fizesse? Que o Pôncio Pilatos perguntou. Já que não tinha alternativa de salvá-lo ou de indultá-lo, então Jesus respondeu. Respondeu-lhe e pediu-lhe, num supremo apelo, para não perseguir os discípulos. E Pôncio Pilatos não pôde esconder a sua admiração por aquele, com essa deliberada renúncia, porque ele desejava morrer e tudo fazia para que isso acontecesse. Então, o Pôncio Pilatos estava cada vez mais confuso, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Ele vivia na dele ali, fazendo todo possível para ele conseguir ficar no cargo, né? Mas ele não estava sabendo o que aconteceu, essa rixa toda com o sacerdócio, essas acusações todas que apareceram assim. O generoso rabino tomava a culpa de todos os seus asseclas e buscava a morte para salvá-lo.
Ele então prometeu que não iria perseguir nenhum deles desde que eles voltassem às suas casas e abandonassem a sedição. E Jesus, saindo, Pôncio Pilatos o expôs ao público. Ele estava cheio de ira e repugnância em dar satisfações àquele povo que ele achava desprezível, mas obcecado pelo seu bem-estar e pelos seus interesses ambiciosos, tentando frustrar Caifás, resolveu induzir o próprio povo judeu a absolver ou condenar o rabino Galileu. Então, Pôncio Pilatos não gostou nada dessa situação em que os próprios sacerdotes puseram para que ele resolvesse, né? E já desse a sua condenação. Mas diante que Jesus não se pronunciou, culpado, ficava quieto, respondendo apenas aquilo que fosse necessário e depois pedindo para que ele não perseguisse, não fizesse nada de mal para os seus discípulos. Então, no primeiro caso, ele estaria livre do ressentimento sacerdotal e no segundo caso, sentir-se-ia satisfeito no seu amor próprio pelo fato do povo decidir, pela sentença que ele mesmo negociava em atender. Esperava lograr o sumo sacerdote pela absolvição de Jesus, através da decisão do próprio povo. E perguntou ao povo que ali estava, nesse momento, pediu silêncio para se dirigir a eles, porque Jesus já estava saindo, né? Pôncio Pilatos viu que não tinha nada mais a falar, né? Então, geralmente ali nas imediações estavam muita gente aglomeradas, né? Mesmo conhecidos. Então ele perguntou para aquele povo que estava ali nas imediações, né? Pediu primeiro, porque estava uma conversação, a vazar, então pediu silêncio e perguntou: que desejais a este homem, mostrando Jesus, né? A liberdade ou a morte? Houve um breve silêncio no meio da multidão quando estourou dos 4 cantos da praça um clamor disciplinado e num só diapasão de voz: crucifica-o! Crucifica-o! Berravam dezenas de criaturas num tom ameaçador. Pôncio Pilatos ficou com gesto e parecia que ia explodir. Não se sentia piedade de Jesus, mas o que o encolerizava era a sua frustração quanto ao objetivo de forçar os judeus a absolver o prisioneiro para então glossar o logro de Caifás e seus sequazes. Morte ao rei de Israel, morte ao falso filho de Deus. A cruz com o Messias, crucifica-o, crucificai, berravam dezenas de criaturas, gente. Um só tom, uma só voz. É lógico que eles foram preparados para isso.
Porque mesmo que alguém quisesse falar alguma coisa, não dava com eles gritando e berrando do jeito que eles estavam. Vejam bem, realmente não era o povo que ainda simpatizava com Jesus, que gritava, crucificai, né? Isso provinha da claque infamante, recrutada a peso de ouro pelo sumo sacerdote, com a finalidade de pedir a morte de um justo, assim como também pediria a absolvição, caso fosse bem paga para isso. Crucifique-o! O impostor perseguiam os agentes mercenários do Sinédrio, impedindo qualquer demonstração em favor do Mestre Jesus. E eles ali, né, aquela turba, gente, gritando, né, fazendo com que o Pôncio Pilatos tomasse uma decisão do que faria então. E como vocês viram, tudo estava preparado, gente. Tudo mesmo estava né, arrumado para que não tivesse outro fim, né, pior para Jesus. Então, vejamos então em outra ocasião o que aconteceu até o seu final.